queria fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, mas a minha igreja nunca me dá oportunidade. Eu sou Letícia Santos e esse vídeo eu quero falar com você que deseja trabalhar na obra de Deus, fazer o ID do Senhor, mas sente que a sua igreja não abre oportunidade para que você o faça. Quero falar com você com muito carinho. Quero que você compreenda aquilo que eu estou dizendo, porque por muitas vezes eu estive no seu lugar. Por muitas vezes eu queria trabalhar na obra do Senhor, eu queria fazer o ID, mas eu entendia, eu pensava que o ID do Senhor a gente fazia quando tinha oportunidade dentro de uma igreja. Quando tinha oportunidade de pegar o microfone e pregar a palavra dentro de uma igreja. Mas foi aí que o Senhor começou a colocar pessoas no meu caminho. E essas pessoas necessitadas de uma palavra, essas pessoas, por muitas vezes, surgia a oportunidade de eu lançar uma palavra de Deus sobre a vida dela. E aí eu comecei a compreender que a obra de Deus não se faz apenas dentro da igreja com o microfone na mão. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Meu amado, minha amada, existem tantas pessoas feridas, tantas pessoas necessitadas de uma palavra de esperança, e essa palavra é a palavra de Deus. Existem tantas pessoas, são inúmeras pessoas precisando de você para lançar uma palavra sobre a vida delas. Então não fique parado esperando a oportunidade surgir dentro de um ministério, dentro de uma igreja. Se o Senhor entregou algo na sua mão, se tem uma chama ardente em seu coração para fazer o ID, faça o ID. Começa fazendo assim como eu estou fazendo. Se você não tem ninguém para quem você falar, pegue o seu telefone, grave um vídeo, poste esse vídeo, porque eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocar na sua boca, ela vai ter uma direção certa. Ela vai ter um coração aberto, esperando, e ela vai chegar nesse coração. Isso também é fazer o ID do Senhor. Por muitas vezes eu sofri com o coração angustiado, por medo, porque eu queria fazer, eu sentia essa necessidade, mas ao meu ver eu não tinha oportunidade. A oportunidade está aí. A oportunidade está com aquele filho que você precisa olhar e dizer: filho, eu te amo. A obra de Deus, a adoração a Deus, ela começa também no seu lar. A oportunidade está naquele vizinho que não tem, não vê mais, não consegue enxergar uma esperança, uma solução, e você olha para ele e fala: ei, meu amado, Jesus é a esperança. Aí está a sua oportunidade. Não sofra se uma porta ainda não se abriu. Eu quero deixar uma palavra para você. Olha só que palavra linda. Lá em Samuel vai falar que quando Deus ele rejeita o reinado de Saul, Deus já tinha um rei escolhido, e esse rei era Davi. Davi ele estava onde? Davi ele estava lá no pasto, ninguém via. Davi estava todo sujo, Davi era o menor da casa. Davi foi escolhido por Deus quando ninguém estava vendo. Então não espere as portas se abrirem. Comece como Davi, cuidando das ovelhas lá no escondido, lá no pasto, lá no secreto. Foi assim que eu também comecei. Eu comecei acolhendo aquela pessoa que chorava e não tinha com quem, ou não tinha quem a consolasse. Eu comecei com aquela pessoa que me mandava uma mensagem e ninguém dava nada por ela. Eu comecei com aquela pessoa. Ninguém via. Sabe como que eu comecei também? Eu comecei lá no meu quarto. Eu comecei com o meu joelho dobrado, orando por aquela pessoa que todos olhavam e diziam: é caso perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Foi assim que eu comecei. E Deus lá de cima, Ele estava me vendo. Deus lá de cima estava vendo o meu coração. E as portas, elas começaram a se abrir.
Não somente porta de igreja, porque, como eu disse, a obra não se faz só na igreja. Mas por muito tempo eu esperei que uma porta de igreja se abrisse para eu pregar, para eu pegar o microfone. Mas quando eu comecei a entender que eu posso pregar ainda sem ter um microfone na mão, que eu posso ministrar sobre a vida de alguém, não precisamos ministrar para multidões. Se uma vida ouvir uma palavra que Deus colocou em nossos lábios, e se essa vida se converter ao Senhor, já valeu muito. Ou ainda que essa vida não se converta, porque você tem responsabilidade sobre o que você fala, não sobre o que a pessoa que ouve irá fazer com aquilo que você falou. Mas se dentro disso tudo, ainda que esse alguém não se converteu, não se rendeu ao Senhor, você teve a sua oportunidade, você fez o ID, você fez a obra. Então, a palavra que eu quero deixar para o seu coração aqui nesse vídeo: não espere a oportunidade chegar. A sua oportunidade chegou. A oportunidade é agora. Se a chama arde dentro do seu coração, o chamado chegou. A oportunidade é agora. Então, se você não tem com quem falar, mas essa chama está aí, ardendo no seu coração, comece com o seu celular. Vai gravar um vídeo. Escreva. Se você tem medo, tem dificuldade de abrir aqui a câmera e falar de frente para a câmera, escreva um versículo. Faça uma postagem na sua rede social. A sua oportunidade é agora. Não espere para depois. E é pelo pouquinho que nós vamos crescendo. É pelo pouquinho que Deus ele vai conhecendo o nosso coração, ele vai nos observando, vai nos analisando. E aquele que é fiel no pouco, o Senhor o coloca no muito. Então a palavra que eu deixo para o seu coração nesse momento é: faça a obra, faça o ID. Se arde dentro de você, faça. Não espere que uma oportunidade chegue até você, porque a oportunidade é agora. Até mais, até o próximo vídeo. E se você gostou, siga, se inscreva aqui nesse canal. Eu estou sempre postando vídeos para ajudar você que deseja fazer a obra do Senhor, levar uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra para edificar o seu coração. A palavra de Deus diz que grande é a obra, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E se essa chama ardeu no seu coração, é você que Deus quer usar. Até mais, até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.